Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nós, como sabem, em nossos encontros nas noites de segunda e quinta-feira, temos o Evangelho segundo o Espiritismo como o roteiro dos nossos estudos. E aqui, aquilo que comentamos, está ligado diretamente aos temas que o Evangelho apresenta. Não são temas escolhidos por nós, como se tivéssemos o condão de vestir as pessoas com aquilo que a gente acha que elas precisam. São oportunidades de aprendizado que encontramos individual ou coletivamente, desde que procuremos. E é por isso que em cada noite de segunda e quinta, o Evangelho é aqui citado como fonte, como referência, para que as pessoas interessadas possam ir até eles, ou até essas mensagens que lá estão, e aproveitá-las. Considerada a oportunidade, não uma chance de obrigar as pessoas contra a vontade, portanto, mas como a chance de mostrar onde está. Que cada um faça o seu trabalho, que cada um procure, que cada um busque. E aquilo que nós aqui abordamos está vinculado a estes temas. Tudo aquilo que nós falamos nas segundas e quintas tem uma ligação direta com o Evangelho. Estamos terminando o capítulo 20 nesta noite. Para que tenhamos um pouco do que significou para o mundo esta ocorrência como encerramento do capítulo 20, vamos fazer uma rápida incursão no capítulo 6 do Evangelho. O mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 6, um capítulo cujo título é a confirmação daquilo que Jesus havia dito 18 séculos antes. Eu vos enviarei um Consolador. Porque eu vou pedirei a meu Pai, e Ele, a fim de que permaneça eternamente convosco, enviará o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Esta passagem está em São João. Este Consolador, este Espírito de verdade, assinalado nesta mensagem bíblica, obviamente não poderia chegar imediatamente após. Alguns estudiosos, teólogos, tentando forçar a roda, dizem que isto é uma referência ao Pentecostes. Aquele momento, algumas semanas depois que Jesus morre na cruz, quando os discípulos estão todos perdidões, e então se reúnem em um belo dia, poucas semanas depois, cada um pode perceber uma chama na sua mente, na sua cabeça, como se fossem fagulhas. Ah, então esse é o Espírito de verdade? Não, não é. Porque o que Jesus acabara de ensinar ainda não tinha sido esquecido. Portanto, não havia o que relembrar.
da mesma forma. Que o pouco que ele pôde oferecer àquelas pessoas de raciocínio pequeno, ainda não podia ser ampliado, porque o raciocínio continuava pequeno. Não havia por parte de ninguém ali um curso rápido para aperfeiçoamento filosófico, que fizesse com que o que era mistério 3 meses antes, agora ficasse às claras, com todo mundo sabendo. Obviamente que não pode ser isto. Se a função do Consolador prometido é relembrar, recordar o que já foi ensinado, é porque aquilo que foi ensinado já foi esquecido, foi deturpado, foi modificado. E se também a função é ensinar o que ainda não foi ensinado, é porque precisa haver condições para se aprender melhor aquilo que ainda não podia ter sido dito. Não podia ser imediato, portanto. Era preciso deixar o tempo, fazer com que o cérebro e a mente daqueles espíritos pudesse estar maduro. E o tempo chegou. E o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo apresenta o Cristo Consolador. Uma primeira parte, Kardec comenta essas 2 mensagens de São João e São Mateus. Mas logo a seguir vem 4 comunicações. 4. Todas elas assinadas pelo Espírito de verdade. Todas. O Espírito de verdade está aqui assinando essas comunicações mediúnicas. Ou seja, alguém no mundo invisível, utilizando-se de um médium, na época de Kardec, transmite através das técnicas daquele período uma mensagem. Kardec a recolhe, a avalia, a sopesa com tudo aquilo que ele já está estudando e resolve publicá-la, formando um capítulo sozinho na obra de 27 capítulos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, o Evangelho, é tão importante na evolução da humanidade, que Kardec fica doente, entre aspas. Ele tem um surto físico que o prostra. E então os espíritos dizem a ele que ele precisa ausentar-se de Paris para descansar. Ele se ausenta carregando consigo o trabalho que estava realizando. E era tão importante e tão precioso este trabalho, que os próprios espíritos dizem a Kardec: não fale deste livro com ninguém. Com ninguém. Quando Kardec faz a revisão e termina o livro, ele vai entregar o livro para ser editado. Nem o seu editor sabe qual é o título do livro. Sabe qual é o assunto. Ninguém sabe. Mas os espíritos fazem Kardec ficar doente, porque Kardec precisa de tranquilidade espiritual para terminar aquilo que vai trazer pelo menos 4 mensagens do Espírito de verdade. Nossa, puxa vida, um negócio assim, tão complexo, tão especial, o próprio codificador tem que ficar doente, ou é posto doente, entre aspas, para poder se ausentar daquele miolo. E nós encontramos um prefácio que Kardec estabelece também na sua publicação. Prefácio assinado pelo Espírito de Verdade. O primeiro livro publicado no mundo, o chamado Livro dos Espíritos,
publicado em 18 de abril de 1857. Esta é a primeira e a revolucionária obra que apresenta ao mundo a existência do Consolador prometido. O Consolador prometido por Jesus no Evangelho de São João chega ao mundo através desta obra, a primeira. E lá nós vamos encontrar, na página chamada Prolegômenos, uma informação interessante. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. E repudiam, estes espíritos superiores, os bons espíritos, repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. E vem a assinatura dos espíritos que compõem a pleiade de almas organizadas para trazer o Consolador prometido à terra, através das questões do livro dos Espíritos. Quem são? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís. O Espírito de verdade. Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. O Espírito de verdade está aqui, assinando como um dos componentes. E quando cada um de nós que queira estudar a história do Espiritismo procura na Revista Espírita, vai encontrar menções de entidades que dizem as perguntas que Kardec faz nas comunicações mediúnicas que acontecem, que lá existe um Espírito poderoso, mais poderoso do que todos os outros, sob cuja concessão e somente sob ela ele é capaz de fazer ou não fazer com a autorização desta entidade. Aquele espírito que se comunica. Naquelas reuniões que Kardec está usando para estudar o fenômeno e apreender com ele. O Espírito de verdade. No Livro dos Espíritos, quando este livro chegou ao público, em 18 de abril de 1857, fazia 4 meses que ele estava sendo produzido em uma gráfica, fora de Paris. Uma gráfica pequena, quase amadora, para a diminuição do seu custo. 4 meses. 4. Não é que, sabe, André, a tiragem era muito grande. Kardec mandou fazer 50 mil exemplares. Não. No dia 18 de abril foram alguns pacotes de livro que chegaram. 1.200 livros. Com todos estes espíritos, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e o Espírito de verdade. Essa pleiade que compõe o Consolador prometido que vem revelar à humanidade o que Jesus tinha falado e mais coisas. Foram só 1.200 livros neste dia. Falar é fácil, é rápido. Mas vocês conseguem imaginar a desproporção entre o esforço dos espíritos e como Kardec, sozinho, praticamente, só ele e sua esposa,
lutaram para colocar no livro, em um só, esse Consolador. E somente 1.200 exemplares foram produzidos desta primeira edição. Só isto. Em 1864, Kardec está trabalhando não só na reedição do Livro dos Espíritos, não só na multiplicação das instruções do guia prático sobre as manifestações mediúnicas, que ele lançou em 1858, como um adendo do Livro dos Espíritos, mas logo ele viu que era um outro livro, que ele então reedita 2 anos depois, em 1860, com o título de O Livro dos Médiuns. Ao mesmo tempo em que ele está produzindo as outras obras, com seus recursos. Não tem pizza, não tem pintura mediúnica, não tem bazar. Aí, chega em 1864, a ocasião de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda edição, lançada no Livro dos Espíritos, foi lançada em 1860, 3 anos depois da primeira. Em 1860, só neste ano, Kardec imprime e lança 3 edições do Livro dos Espíritos. 3. Entre março de 1860 e entre março de 1860 e fevereiro de 1861, Kardec produz 3 reedições do mesmo Livro dos Espíritos, que na primeira havia feito só 1.200 exemplares. É o Espírito de verdade e toda esta gama de almas interessadas em trazer aquilo que é a luz do mundo para a alma dos que estão na escuridão. E então em 1864, porque Kardec continua editando e editando, editando e editando. Quando ele desencarna em 1869, o Livro dos Espíritos está na 16ª edição. De 1857 a 1869 são 12 anos. Em 12 anos, só o Livro dos Espíritos foi editado 16 vezes. Um único livro. Em 1864, Kardec lança o livro, o Evangelho, capítulo 6. O Consolador Prometido. A primeira mensagem do Consolador Prometido, depois que Kardec comenta o capítulo, é do Espírito de Verdade, datada de Paris, 1860. Assinada pelo Espírito de Verdade. Depois de ele ter assinado também lá o começo, a introdução, o prefácio. Está escrito assim: venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Primeira mensagem do Espírito de Verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo.
de 1864. Interessante. Parece que eu já li isto. Quer dizer, os espíritas não pensam nisso, porque raros conhecem isto. Raros estudam o espiritismo. Não tem tempo, eles têm que receber espírito. Eles têm que ser médium. Eles não podem estudar, não dá tempo. Mas se eles tivessem tido um pouquinho de tempo, e tivessem ido ler um pouco o livro dos médiuns, que é de 1860, eles teriam encontrado uma coisa assim: venho eu, teu Salvador e teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, uni em feixes o bem esparso da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. A mensagem do Evangelho continua. Mas os homens ingratos, agora é o Evangelho, capítulo 6. Desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Mas parece que eu já ouvi isto 4 anos antes, no livro dos médiuns. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e amplo que conduz ao reino de meu Pai, dispersos nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer, não mais por meio dos profetas, mas por meio dos apóstolos, quer que vos, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais. E que a voz daqueles que já não existem se faça ouvir ainda para vos gritar: rogai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, se desenvolverem como o cedro. Quatro anos depois, o Espírito de verdade continua dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. 4 anos antes, o livro dos médiuns. Homens fracos, que credes no erro de vossas obscuras inteligências, não apagueis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos,
para clarear vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Eu vos digo em verdade, crede na diversidade e na multiplicidade dos espíritos que vos rodeiam. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes desviados, que vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. E o Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, termina: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que vocês acreditavam nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. No Evangelho. Agora, no Livro dos Médiuns, de 1860. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que vocês acreditavam nada, vozes vos gritam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. No Evangelho, o Espírito de Verdade assina. Paris, 1860. Publicado em 1864, como livro que contém a mensagem moral do Espiritismo, do Consolador. Quem assina? Quem assina? No Livro dos Médiuns, a mensagem de 1860. Está aqui. Kardec coloca uma nota, uma anotação dele mesmo, dizendo o seguinte: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, que Kardec criou e coordenou, está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade. E porque, muito frequentemente, dele se abusou nas comunicações evidentemente falsas. O nome que vem assinado nesta mensagem, diz Kardec, é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos, diz Kardec, de modo nenhum, que não possa se manifestar. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe crer que o espírito puro por excelência responda ao apelo de qualquer um. Haveria em todos os casos profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações é que sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse esse nome, Jesus de Nazaré. E cremos que não se poderia ser mais circunspecto, mais sério e contido nas publicações desse gênero, que não tem autenticidade, senão pelo amor próprio, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do espiritismo. Porque havia muitos médiuns que recebiam uma quantidade sem monta, sem cálculo de comunicações e assinavam lá, como acontece hoje, fulano de tal, Jesus de Nazaré. Como dissemos,
Quanto mais os espíritos são elevados na hierarquia, mais seu nome deve ser acolhido com desconfiança. Seria preciso estar dotado de uma bem grande dose de orgulho para se vangloriar de ter o privilégio das suas comunicações e se crer digno de conversar com ele como com seus iguais. Na comunicação acima, não constatamos senão uma coisa, que é a superioridade incontestável da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de julgar se aquele cujo nome leva ou não a desmentiria. Kardec não a assina, não divulga como uma mensagem de Jesus de Nazaré, mas coloca esta nota, informando como ela foi obtida e como estava assinada no seu original. O Espírito de Verdade, que no Evangelho, 4 anos depois, assina as 4 mensagens. Entre elas esta aqui, que é a mesma, com pequenas adequações que Kardec talvez obtenha, ou o mundo espiritual na revisão a autoriza, demonstra o porquê. É ele quem está no prefácio. Porque é ele quem está entre os espíritos superiores que organizaram o Consolador. Porque foi ele que prometeu 18 séculos antes que enviaria, pediria a Deus, e ele estaria junto para enviar o Consolador prometido, o Espírito de Verdade, que relembraria as coisas que Jesus tinha ensinado, que ele havia dito, e outras que haveriam de o ser. E por que nos ocupamos de gastar este latim com toda esta digressão? Porque a última mensagem deste capítulo é assinada por ninguém menos que o Espírito de Verdade. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade. Esse mesmo que assinou as obras que estão no capítulo 6 do Evangelho. Esse que colocou lá no preâmbulo, Kardec coloca a introdução, o prefácio no Evangelho, com o Espírito de Verdade. Este que está entre os que organizou o lançamento da primeira obra espírita na Terra. Este que se comunicava com Kardec e dizia a ele: para você eu sou apenas a verdade. Abstenha-te de falar sobre isso com qualquer outro. Estarei com você por 15 minutos, a certos períodos, para que possamos receber as suas dúvidas e orientá-lo naquilo que for necessário. Mas estarei sempre contigo, ajudando-te nas tarefas. Que esforço do mundo espiritual para trazer através de homens tão pequenos, tão frágeis, como são os nossos corpos, algo que transforma o horizonte da humanidade. E este capítulo, o 20º, na sua última parte, apresenta esse chamamento do Espírito de Verdade, dirigido aos trabalhadores do Senhor. Quem será que são? Constantino chamou, como trabalhador da primeira hora, os da última hora. Está aqui no livro. Os da última hora, qualificados assim, por estarem recebendo o Consolador agora, falta apenas 1 hora para acabar o tempo do trabalho. Agora são chamados de obreiros, de funcionários, de trabalhadores do Senhor. Diz o Espírito de Verdade. Poderíamos dizer, diz Jesus de Nazaré: atingistes o tempo do cumprimento das coisas.
anunciado para a transformação da humanidade. Este é o tempo. Não é o ano, não é o mês, não é a semana. Este é o tempo. Por isso que o Consolador prometido veio neste tempo. Porque agora que as pessoas precisam entender o que vieram fazer no mundo, para não jogarem fora a oportunidade sublime. Para não serem como Simões, Tomés, fugindo do testemunho. Na última hora, felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, sem outro motivo que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão retribuídas em 100 vezes aquilo que eles terão esperado. Felizes serão aqueles que tenham dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Não vamos competir uns com os outros, não vamos brigar entre nós, não vamos atrapalhar a seara, um desfazendo o que o outro fez. Não, vamos nos unir para que haja esperança, haja mais gente. Não vamos ficar perdendo tempo difundindo somente idiotices nas redes sociais, quando é necessário tanta gente descobrir que não há muito tempo, e que podem eles mesmos entenderem que é preciso unir esforços, da forma como hoje se é possível fazer, em todas as áreas. Para quê? Para que ao chegar, o Senhor encontre a obra pronta. Não importa quem fez, não importa quem cavou a terra, não importa quem tirou a tiririca, não importa quem semeou, não importa quem regou, não importa quem cuidou da cerca, não importa que quando o Senhor chegou, estavam todos cansados, todos suados, todos esfarrapados, mas todos apresentando ao Senhor o melhor que podiam, juntos, porque isso não é nosso. Nós não estamos na terra para fazer o reino do André, o reino do José, o reino da Antônia. Nós estamos na terra como funcionários dessa grande fazenda que é de Deus, que Jesus coordena, que Jesus administra, na qual os desempregados, os inúteis, os viciosos, os bêbados, os ladrões, os corruptos, como nós, fomos admitidos para fazer algo. Nós não temos o direito, ainda que isso possa parecer uma coisa quase fanática, nós não temos o direito de nos dar ao luxo de viver a nossa vida, esquecendo o que viemos fazer. Não conhecendo o Espiritismo, não tendo tido essa noção de quem fala conosco, não é ninguém menos do que o Espírito de verdade, que deu a sua vida na cruz por nos amar. Nós não podemos que os que não acreditam nele sejam estes, que aqueles que têm com ele uma relação distante façam isso. Eles não têm porquê acreditar de outro jeito, até que alguém os ensine, até que alguém os mostre, até que alguém abra para eles um livro ou explique alguma coisa. Aí sim eles poderão conhecer, e aí sim poderão escolher. Mas enquanto não acontece isso, eles não têm essa tarefa. Nós temos. Já imaginaram a felicidade desta criatura? A felicidade do seu pai, a felicidade da sua mãe, a felicidade dos seus filhos no plano espiritual, se alguém diz para eles: meu filho, você não precisa pensar assim. Olha, pense desse jeito, está aqui uma mensagem que pode fazer você mudar a sua vida. E ele muda. E ele de verdade tem vontade de enfrentar aquela dificuldade e não se mata. Então, o que Jesus está dizendo, como o Espírito de verdade, ao chegar até nós, o Senhor vai dizer: vinde a mim, vós que sois bons servidores,
Vinde a mim. Vocês que estão cansados, vocês que machucaram as mãos, vocês que não tinham pá, não tinham picareta, vocês que não tinham ferramentas, mas com as mãos arrancaram as pedras, porque queriam trabalhar. Vocês não sabiam falar, vocês não sabiam escrever, vocês não tinham dons mediúnicos, vocês não eram criaturas preparadas como gostariam de ter sido, mas como vocês puderam, vocês fizeram. Aonde vocês estavam? Alguém se sentia melhor porque você dizia uma coisa boa. Você se preocupava com a dor que você via sem que a pessoa reclamasse. Vinde a mim, vocês, que sois bons servidores. Não é que são perfeitos, não é que são os melhores, não é que são top de linha, não é aqueles que qualquer proprietário gostaria de ter no seu staff de funcionários. Não, vocês são bons servidores. Vinde a mim, vocês que calaram os vossos ciúmes. Olha só o que significa ser bom servidor. Calar o ciúme. Não olhar para o outro, mas por que ele está sentado ali e não fui eu? Por que ele foi tratado desse jeito e eu não? Por que ele tomou 2 copos de água e eu só tomei 1? Calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que a obra não ficasse prejudicada. Amar a Deus não é pedir privilégios, não é esperar bom trato. Ah, se tivesse sido isto, o que seria de nós se todos os apóstolos tivessem esperado um tratamento de nobreza por parte dos imperadores romanos? Nós não seríamos mais do que os miseráveis ignorantes daquela época. Ainda teríamos circos onde os homens eram comidos pelas feras. Íamos gostar disto. Íamos todas as noites ou ao fim de semana nos distrair vendo o nosso semelhante ser comido ou ser incendiado. Mas, diz o Senhor, calastes as vossas discórdias, aceitastes inclusive a injustiça no testemunho da vida, se for necessário, para não deixar a obra prejudicada. A obra é mais importante do que o obreiro. É o que Jesus está falando. O que se vai construir é muito mais nobre do que cada pedra que se põe ali, ou cada pessoa que a colocou. Mas ai daqueles que por suas divisões, por suas calúnias, por suas intrigas, tenham retardado a hora da colheita. Não, ele plantou, mas eu vou lá durante a noite, vou tirar todas as sementes, porque assim não vai nascer nada. E então, o que eu plantei é que o chefe vai ver florescendo, e o outro fala, eu plantei, mas não nasceu. Não, é preciso que a colheita chegue, é preciso que todos trabalhem nela, não competindo com os outros, não querendo ser maiores ou mais bonitos, não. Aprendendo a ser humilde, aprendendo a não esperar reconhecimento, aprendendo a fazer qualquer coisa, mesmo aquilo que não se gosta de fazer. Porque o não gostar de fazer na obra do Pai é capricho. É capricho. O que você prefere? Um tumor no cérebro ou limpar banheiro? O que você prefere? Uma enfermidade cruel que dissipe as suas forças? Ou qualquer dos trabalhos mais odientos que alguém possa fazer para ajudar uma criatura? Limpar seus excrementos no leito, limpar seu vômito. É muito simples saber escolher. Se nós compararmos as tragédias que nós vemos todos os dias com as belezas em que nós estamos inseridos pessoalmente. Todos os dias também. Porque estes, quando a tempestade vier, serão carregados no turbilhão. Eles vão gritar, por favor, me ajude, me salve. Mas o Senhor lhes dirá, por quê pedis ajuda?
Vocês que não tiveram piedade do vosso semelhante, que vocês recusaram lhe estender a mão, que esmagou o fraco em lugar de sustentá-lo. Por que agora pedem ajuda? Quando não fizeram isso, quando podiam ter feito. Por que pedis graça? Vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra. Eu vou passear, eu vou me divertir, depois, se tudo der certo, aí eu vou fazer alguma coisa. Olha, eu não vou hoje lá, porque o gato da minha prima faz aniversário e eles vão fazer uma festinha lá em casa. Que bom, você não vai? Mas você é médium, ou você conversa com os espíritos, ou você trabalha na sala de passe, e o seu gato, o gato da sua prima que vai fazer aniversário, que seja a sua sobrinha, você acha que é mais importante? Até o dia que quem estiver doente for você. Até o dia que for você que precisar desencarnado de uma reunião mediúnica com algum médium que está na festinha, comendo doce, se empanturrando, ao invés de ser útil. Por quê? Pedis graça. Vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendíeis. Não peçais mais. É isto quanto lhes basta. As recompensas do céu são para aqueles que não tenham pedido as recompensas da terra. As recompensas verdadeiras, perenes, destinam-se àqueles que aprenderam a renunciar. E aí ele termina. Deus faz neste momento uma contagem dos seus servidores fiéis. E marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão as aparências do devotamento. Aqueles que são fingidos, aqueles que falam de Deus pensando no bolso do seu semelhante de uma forma de roubá-lo. Pensando nas pernas da moça com quem ele vai conversar para dar um bom conselho. Deus vai saber quem são, porque vai marcá-los com o dedo, a fim de que eles não usurpem o salário dos servidores corajosos. Por quê? Porque é para estes que não recuarem diante das suas tarefas, que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Trabalhador da Última Hora, capítulo 20 do Evangelho. Encerrado por Jesus de Nazaré, como o próprio Kardec confessa e assume, chamado de Espírito de Verdade, para não gerar nenhum tipo de julgamento negativo por parte daqueles que iam ler e pudessem não aproveitar por acharem que era muita falsidade botar o nome de Jesus. O problema não é esse. O problema é a muita falsidade dos que dizem que acreditam em Jesus e que vivem como porcos, comendo do lodo, da lavagem, e achando que essa é a missão na terra. Nós estamos aqui hoje, cada um de nós, cada um de vocês, e eu não sei agora quantos são, porque ninguém me informou até agora, cumprindo a sua tarefa. Todos nós estamos aqui, porque um homem teve a coragem de estudar por alguns anos, dedicar e gastar a sua saúde, para trazer em forma de um livro, um pedaço de papel, aquilo que o Consolador prometido por Jesus realmente
eclodia para a iluminação das consciências. E foram só 1.200 os livros publicados desta primeira edição, quando tudo começou. E se você acha que você não tem muita competência, com tantas facilidades que nós temos hoje, imagina o que Kardec não teria feito se tivesse um Facebook, um WhatsApp, uma internet. Enquanto nós só ficamos falando bobagens, achando que fazemos alguma coisa de entretenimento, em divertir-nos, quando a vida é tão séria. Ou deveria ser, porque é onde você constrói o seu destino, destino do seu espírito. Este é o capítulo encerrado com a mensagem do Obreiros do Senhor. Que isso possa fazer alguma diferença em cada um, no seu íntimo. É o que nós desejamos sinceramente. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que o teu amor nos permite compreender. Que não basta fazer de qualquer jeito, não basta ter apenas a boa intenção. Que a nossa inteligência faculta a cada um o poder de descobrir caminhos luminosos para fazer melhor. O potencial de amplificar o bem que pensa já estar fazendo, para meditar se aquilo é suficiente. O demonstrar afetivo, que é mais do que aquilo que geralmente as pessoas se limitam a fazer no protocolo da convivência. É verdade, Senhor querido, que esse estágio evolutivo é menos ruim do que aquele em que as pessoas se trucidam, que as pessoas se exploram, que as pessoas se ignoram. Mas ele é aceitável para quem não tem uma crença esclarecedora, para quem não desceu ao subsolo dos alicerces que revelam a estrutura da vida espiritual. Para aqueles que vivem na superfície, para aqueles que estão preocupados com o que vão comer na hora do almoço, estes já estão um pouquinho melhores, desde que não devorem seus semelhantes. Mas, quando nós temos a honra, para não colocarmos em questão de privilégio, porque Deus não privilegia seus filhos, mas talvez a sorte, ou mais, o compromisso que assumimos ao renascer neste período, nós compreendemos que é preciso não nos desculparmos com simplistas justificativas. É imprescindível viver esses instantes, não como quem passa de vez em quando uma mãozinha de tinta sobre o afeto que diz ser profundo, mas como quem todos os dias esculpe no granito o seu afeto, que demonstra passo a passo, sem receio, que faz aquilo que os outros jamais poderiam imaginar, mas que ele ou ela sentiu alegria de fazer, para que alguém possa sentir-se querido ou querida. Você não precisava ter multiplicado os pães, nem os peixes. Você não precisava ter curado feridas, não precisava ter lavado os pés. Você não precisava de nada disso.
que nós aprendamos com você a fazer além do que é preciso, para que o mundo possa conhecer também aquilo que a gente já sabe, pelo menos em teoria. Por isso cantaremos mais uma vez. Quem sabe ainda um dia a gente escuta.